Então, você falou que na tradução do Novo Mundo tá o Jeová? Sim. Na inglês também, a Bíblia que eu tenho em inglês da King James. King James tá Jeová, então, se for por essa questão aí, dá um empate aí, né? Então é o seguinte, ó. Quando na Apocalipse 1:8 aqui, eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que adivinha o Todo-Poderoso, a gente vai aqui pro 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e voz a paz daquele que era e que há de vir. Quando a gente vai pro 5, aqui tem uma conjunção aditiva. E da parte de Jesus Cristo. Certo? Então, aquele que era e que há de vir é o mesmo do 8. Porque o 5 é Jesus. E o 8 é Jeová. Entendeu? Então dizer que aquele é todo poderoso Jesus não tem sentido. Só um minutinho, só um minutinho, pastor César, por favor, que há querido. de vir? O próprio Jeová. Porque o texto diz aqui, ó. Porque o 5 é Jesus. O 4 não pode ser Jesus. Pastor César, eu volto a palavra com o senhor, não é isso? Primeira coisa é que, de novo, né, talvez é falta de conhecimento do Francisco, mas a King James não coloca Jeová, Francisco. E hoje, como a gente tem acesso, né, eu falei, King James, Jeová, não acredito, mas vou pesquisar. Não diz Jeová. Eu tenho ela no original. Tem em casa. Eu acabei de pesquisar aqui. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending sight, the Lord. Então, ali não aparece Jeová, se aparece houver dúvida, Senhor. Não, como Tá eu certo? falei. Não, tudo bem. Se houver dúvida, depois quem quiser me cobrar, eu mando a cópia. Beleza? Meu telefone vai estar aí. Tá bom, mas eu só estou começando para falar do texto. Pode ir lá. Então vamos lá. Então, primeiro, a King James não aparece esse texto, a palavra Jeová. Na verdade, para quem. Acho que nisso nós dois concordamos. Eu acho que entre a fé cristã mundial e as testemunhas de Jeová existem poucas concordâncias, né? Porque a forma como as testemunhas de Jeová interpretam a teologia como um todo. Não é a forma como o resto da cristandade no mundo interpreta. Então, verdade. Mas acho que nisso aqui a gente talvez vai concordar. Nós cremos na preservação do texto sagrado. Então nós temos acesso aos originais e conforme o senhor sabe, eu imagino, o senhor sabe que a palavra Jeová não aparece em nenhum texto original entre Mateus capítulo 1 e Apocalipse capítulo 22. Isso é um o senhor fato. sabe que toda vez que a TNM, a sua Bíblia de vocês, coloca a palavra Jeová, o nome disso tecnicamente é interpolação. Então eles pegaram a palavra Jeová e colocaram lá dentro. A versão King James não faz isso, ninguém faz isso como as testemunhas de Jeová. Eu não lembro agora de cabeça, mas são algumas centenas de ocorrências onde vocês, por a bel prazer, colocaram lá a palavra Jeová para defender os próprios interesses. Então vamos trabalhar em Apocalipse capítulo 1, onde eu citei aqui o versículo 8, que diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo, não é o Pai. Esse é Jesus Cristo falando. É só ler os 3 ou 4 versículos anteriores e a lógica, a sequência lógica vai mostrar para você. Versículo 6. Aquele que... ficou pequeno aqui, ó. E nos constituiu reino sacerdote para seu Deus e Pai. Ele, Jesus, nos constituiu reinos para seu Deus e Pai. A ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Eis que vem com as nuvens. Quem vem com as nuvens? Jeová ou o Filho? E todo olho verá. Quem? Está falando do Pai? Ou está falando de Jesus, o Filho? Até os que o traspassaram. Jeová, o Pai, foi traspassado, Francisco? Não, está falando do Filho. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão a ele. Está falando do Pai ou do Filho? Eu sou o Alfa e o Ômega. Está falando do Pai e do Filho. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. E só tem uma explicação para as testemunhas de Jeová interpolarem nesse texto, que é uma interpolação, conforme todo mundo que estuda o texto original sabe, de colocar a palavra Jeová ali. É desqualificar Jesus nesse texto. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje me enviaram
um vídeo de um debate que teve entre o pastor César Cavalcante com o irmão Testemunho de Jeová, irmão Francisco. E ali, nesse corte, né, nesse link que me mandaram, o que estava sendo analisado ali era Apocalipse 1:8. O irmão Francisco brilhantemente colocou que o capítulo 1 de Apocalipse, versículo 8, se aplica a Jeová. E já foi cortado pelo pastor César Cavalcante, que diz que não, que ali se aplica a Jesus, o Todo-Poderoso ali é Jesus. E aí faz uma série de colocações e narrativas que eu quero analisar aqui agora com vocês. Então vamos lá. O pastor César diz que Jeová, colocado ali pela tradução do mundo, é uma interpolação. E aí ele fala algo que realmente soa muito estranho. Disse que no chamado Novo Testamento, em nenhuma vez aparece o nome de Jeová. Porque nos originais de Mateus, Apocalipse, não tem o nome de Jeová. Então, eu queria dizer uma coisa. Quem é que tem os originais? Os originais. Bem, nós sabemos que os textos mais antigos, né, por exemplo, o Vaticano, 1209, o Sinaítico e outros aí, são a partir do quarto século. Então, ninguém tem os originais ali escritos, autógrafos, escritos pelos apóstolos. Ninguém tem. A Septuaginta, mais antiga, que é do primeiro século antes da era cristã, ela tem o tetagrama sim, viu, pastor César? Isso está documentado. É melhor o senhor dar uma pesquisada melhor. Então, isso indica que quando essa Septuaginta caiu na mão lá dos cristãos, eles usavam sim o nome de Deus. O tetagrama que nós conhecemos hoje como Yehová, no hebraico, ou Jeová para nós no português. E por que podemos ter certeza que os cristãos usavam sim o nome de Deus no chamado Novo Testamento? Bom, primeiramente que o nome de Deus deixou de ser pronunciado por questão de superstição. Esse é o detalhe. O nome de Deus aparece quase 7.000 vezes nas escrituras hebraicas. Bem, então se ele aparece quase 7.000 vezes, isso indica que os servos de Jeová, os servos de Deus, os profetas, os escritores da Bíblia, eles não eram supersticiosos e eles colocavam o nome de Deus. Tanto que se você pegar todos os nomes bíblicos, incluindo Jesus, não dá a metade da quantidade de vezes que aparece o nome de Deus na Bíblia. Agora, você que é inteligente, que usa a sua mente, sua faculdade de raciocínio, pense bem. Se até 100 anos antes, né, 100 anos antes da nossa era cristã, o nome de Deus era usado largamente, será que virou a página, todo mundo esqueceu o nome de Deus? Algo que deixou de ser colocado ou de ser pronunciado por uma questão de superstição. Será que Jesus era supersticioso? Os apóstolos eram supersticiosos? Os cristãos eram supersticiosos? Claro que não. Então, quando Jesus disse que ele fez o nome do pai dele conhecido, né, conforme fala lá em João, acho que 17,6 e 17,26, ele tornou o nome do pai dele conhecido, é óbvio que Jesus falava o nome de Deus todas as vezes que era necessário. Inclusive na oração do Pai Nosso, onde ele pede que o nome do Pai dele seja santificado. Mas como é que vai santificar um nome que ninguém sabe? Isso é um absurdo, pastor. Um absurdo total. Então, com certeza, os primitivos cristãos usavam sim o nome de Deus, Jeová. E um detalhe interessante. Só relembrando mais uma vez, que o nome de Deus deixou de ser pronunciado por questões de superstição. Essas traduções que existem agora, que já vêm depois do quarto século, elas já estavam contaminadas. Já estavam contaminadas, por assim dizer. Então, com certeza, né, podemos afirmar que os escritos originais tinham o nome de Deus. Claro que tinham. É o nome que mais tem na Bíblia. Como é que vai tirar o nome que mais tem na Bíblia? Bom, esse é o primeiro ponto. Depois o pastor César fala com muita propriedade, na Apocalipse 1:8 se aplica a Jesus. Jesus é o Todo-Poderoso. Pastor, existe uma regra bíblica para saber o que o escritor tem em mente quando ele escreveu algo.
Primeiro é todo o contexto bíblico. O que todo o contexto bíblico fala? Bem, todo o contexto bíblico mostra que só Jeová é chamado de Deus Todo-Poderoso. Jesus, lá em Isaías 9,6, ele é chamado de Deus, diz que ele seria chamado de Deus Poderoso. Se Jesus é o Todo-Poderoso, então ele foi rebaixado, né? Porque lá Isaías 9,6 fala que ele seria chamado de Deus Poderoso. É o Gibor. Parece que o senhor é professor de hebraico, né? É o Gibor, não é o Shaddai. Então já começa por aí também. Bem, então eu vou fazer aqui uma dissertação do capítulo 1 de Apocalipse, analisando todo o contexto, porque o contexto é o grande inimigo das doutrinas pagãs, das doutrinas falsas. Então vamos analisar Apocalipse do capítulo 1, dos versículos de 1 a 8, e vamos ver se ali, no versículo 8, é o Pai, Jeová, ou é o Filho, Jesus. E vou usar também aqui algumas obras da cristandade para provar que o que eu estou usando aqui tem a ver com aquilo que a cristandade mesmo admite. Então, eu vou começar aqui, por exemplo, usando o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. O Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, aqui na página 163, depois passa para 164 também, diz assim, olha, em Apocalipse 1:8, Deus é o sujeito da frase. Vai vendo aí, pastor. E continua, eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir. Então tá aqui, olha. Estamos analisando aqui o versículo 8 de Apocalipse, capítulo 1. Então aqui está dizendo que Deus é o sujeito da frase. Então não tem nada a ver com Jesus aqui, o versículo 8, viu, pastor? Vai aprendendo, vai aprendendo. Então vamos passar agora aqui uma outra obra. O dicionário da Bíblia de Almeida fala aqui na página 19 que Apocalipse 1:8 se aplica ao Pai. Apocalipse 1:8, segundo o dicionário da Bíblia Almeida, se aplica ao Pai. Então tá aí. Vai aprendendo, pastor. Vai aprendendo a pesquisar, né? Com todo o respeito que eu tenho pela sua pessoa, viu, pastor César? Não estou aqui ofendendo a sua pessoa, não. O que estou aqui é mostrando que os seus argumentos foram muito, muito infelizes. E a maneira que o senhor também se comportou no debate também deixou a desejar, viu? Francisco foi conversar com o senhor sabe bem, e ali o outro pastor também entrou na jogada, e o Francisco foi cortado todas as vezes, praticamente, que ele estava raciocinando um versículo. O senhor entrava e falando meio alto, e né, dava a impressão que o senhor estava nervoso ali. Acho que o senhor sentiu o peso, né? Sentiu o peso que se deixasse o Francisco falar, ia ser complicado para o senhor, né? Então o outro pastor ajudou o senhor também. Então o Francisco, por ser um homem muito humilde, né? Um homem assim, muito educado, muito gentil, ele ficava quieto. Mas o senhor sabe que o senhor atropelou ali não em argumentos, não. Não em argumentos, que os argumentos foram muito fracos, viu? Muito fracos, mas vamos continuar. A gramática de Taylor, W.C. Taylor, introdução ao estudo do Novo Testamento grego, da editora Juep, deve ser da Igreja Batista, né? É aqui na página 209, falando de Apocalipse 1:4. Depois vocês vão entender, aqueles que vão ver o vídeo, né? Ver o vídeo e o áudio, vão entender o que eu quero dizer por Apocalipse 1:4. Diz que Apocalipse 1:4 diz assim, olha, assim o nominativo no Apocalipse, como nome indeclinável, equivalente a Jeová, né? Capítulo 1, versículo 4 de Apocalipse, onde coloca aqui Apó-Rohon, Kai, Oerkomenos. Eu não sou nenhum catedrático em grego, né? Que significa daquele que é, que era e que vem. Se aplica a Jeová. Lembrando que Apocalipse 1:4 é repetido em Apocalipse 1:8, viu? É a mesma fraseologia. Vai ouvindo, pastor. Então, Apocalipse 1:4 se aplica a Jeová. Vamos lá. Eu tenho também aqui uma chave linguística muito respeitada, traduzida por Gordon Chow e Júlio Paulo T. Zabatiero, alemã.
ela fala algo interessante também sobre Apocalipse 1:4. Entre outras coisas que essa obra linguística aqui fala, é que o capítulo 1, versículo 4 de Apocalipse, entre outras coisas, fala que é uma paráfrase para o tetragrama IHWH, aquele que é. Eu estou resumindo aqui porque o áudio não fique muito longo, porque agora eu quero entrar no que a Bíblia mostra, analisando o contexto, que o contexto destrói as doutrinas pagãs, destrói totalmente. Então vamos agora para o contexto de Apocalipse, capítulo 1, dos versículos 1 a 8. Eu uso aqui a tradução João Ferreira de Almeida, aquela que é baseada nos melhores textos em hebraico e grego. Então, João Ferreira de Almeida, baseada nos melhores textos em hebraico e grego. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então, para um pouquinho aqui. Se Jesus é o Todo-Poderoso, como o senhor quer dizer, aqui diz que ele recebeu a revelação de outra pessoa, de outro Deus. Porque diz que Jesus recebeu a revelação de Deus. Bem, então Jesus tem um Deus que está acima dele, né? Porque ele precisou receber a revelação desse Deus. Como é que fica? Como é que fica? Jesus recebendo a revelação de outro Deus. Então é óbvio que esse outro Deus é maior do que ele, porque deu a revelação a Jesus. Isso está em harmonia com João 14, 28, né? O Pai é maior do que eu. E não venha com união hipostática, isso, aquilo, que isso é tudo blá, 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 viu, pastor? Isso aí não pega, não. Para cima de Jeová não pega. Pode pegar para o pessoalzinho aí que, né, bate palminha aí com cada coisa absurda, né? Porque esse negócio de união hipostática vem de Calcedônia, ano 451, feita pelos bispos católicos. Então, pode parar. Que Jesus falou em João 14, 28, o Pai é maior do que ele. Então, o Pai é maior do que ele mesmo. O Pai é o Deus de Jesus. Apocalipse 3,12, Jesus chama o Pai dele 4 vezes de meu Deus. Então, tá aí. Vamos lá. Aí o versículo 2, vou resumir aqui, né? Diz que o versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu. O 3 fala assim, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado os que ouvem, né? Mas o que eu quero destacar mesmo é o 4. Olha o 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graças a vós e paz da parte, note, e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então aqui fala de alguém que é chamado daquele que é, que era e que há de vir. Nota aí o versículo 4. Certa vez um clérigo, né, um medalhão adventista aqui na cidade falou, não, mas aí se aplica a Jesus. Não, olha a conjunção aditiva aqui no 5, que o Francisco começou a explicar aí, o senhor já cortou, não deixou ele dar continuidade. Olha o 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e primogênito dos mortos. Vamos parar aqui, chama de príncipe também. Então, notem, o 5 passa a falar de Jesus. Então, o 4 é Jeová mesmo, como está aqui no dicionário de Taylor, né, na introdução ao Novo Testamento da gramática de Taylor, da Igreja Batista, como está ali na chave linguística e assim por diante. Então, o 4 é Jeová. Não tem o que o senhor querer mexer, porque é Jeová o 4. Vamos partir para o 6. O 6 continua, que ele nos fez reinos, sacerdotes para Deus, seu Pai. Então, Jeová, além de Deus, é Pai de Jesus, né? Isso aí não tem dúvida, né? E aí vai para o 7. Olha o 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, note agora, amém, amém, terminou a narração aqui. Quando falamos amém numa oração, é porque a oração terminou. Isso é uma coisa clara, óbvio. Aqui terminou, viu? Não tem nada de querer ligar com o 8 agora, aqui terminou. O 8 passa a falar na primeira pessoa. Vejam agora o 8. Então, o 8 passa a falar na primeira pessoa. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Algumas traduções omitem que é a palavra Deus, né? Mas está no grego, Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Aqui sim aparece o Todo-Poderoso. Isso aqui praticamente é uma repetição, esse versículo 8, uma repetição do versículo 4. Não tem o que discutir. O 8 se aplica a Deus, a Jeová. Aqui não se aplica a Jesus, não, viu?
O Todo-Poderoso é Jeová. Todas as menções que aparecem na Bíblia de Todo-Poderoso se aplicam ao Pai, a Deus, a Jeová. E aí o pastor colocou, né? Não pode ser Jeová, porque isso é uma interpolação, não sei o que tem. Bom, eu tenho aqui em mãos o Novo Testamento da tradução João Ferreira de Almeida, só que é um Novo Testamento em hebraico e português. Esse Novo Testamento aqui, segundo o que diz aqui no prefácio, na contracapa, diz que foi feito para a sociedade e para a distribuição das Sagradas Escrituras aos judeus. E é interessante que você vai lá na parte em hebraica, no versículo 8 do Apocalipse 1, e lá está o tetagrama com sinais vocálicos. Então, quem nem hebraico vai ler lá Yehová. Olha só que interessante. Yehová. Porque é isso que tem que estar lá mesmo. E como falei, os cristãos não eram supersticiosos. Eles pronunciavam o nome de Deus, sim. Sim. E quem usa a lógica, a faculdade de raciocínio, sabe que os primitivos cristãos colocaram nas suas traduções, né, nos seus escritos, o nome de Deus. Todas as vezes que aparecia o nome de Deus, especialmente nas citações lá do chamado Velho Testamento, eles colocavam. Eles não tinham medo. Pelo amor de Deus, né, o pastor? Os cristãos não são supersticiosos. Mas vamos lá. A tradução, o nome divino da Rei Jaime, ela coloca todas as ocorrências que aparece a citação do tetagrama lá de Jeová, lá no chamado Velho Testamento, ela coloca no Novo Testamento. E, inclusive, pastor, aqui no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 8, coloca aqui o nome Jeová. E agora, como é que fica? Então, olha, a Trindade é uma cortina de fumaça. E o senhor sabe disso. O senhor não é homem estudado. O senhor não é homem estudado. O senhor sabe disso. A Trindade é uma doutrina pagã. Todo mundo sabe disso. É uma doutrina assassina, porque mandava matar, né? Os clérigos mandavam matar aqueles que se opunham à Trindade. Olha que doutrina cristã, né? Entre aspas. Né? Olha que doutrina. Mandava matar, queimava vivo as pessoas que se opusessem a ela. Ou que pedissem uma prova bíblica. Né? Olha o caso de Miguel Servetti. Olha o caso de Miguel Servetti. E isso era entre católicos e protestantes, viu? Os protestantes também tinham sua Inquisição. Então, não fiquem só falando de católicos, que os protestantes também queimavam vivo, como foi o caso de Miguel Servetti, que João Calvino entregou de bandeja para a Igreja Católica queimar. Bem, então a Trindade, ela é diabólica também, porque ela esconde quem é o verdadeiro Deus. Ela forma uma confusão. São 3 pessoas, Deus é um só. O Instituto Alfa, um instituto de teologia ligado às Assembleias de Deus, coloca ali, né? 3 deuses, o mistério da Santíssima Trindade, 3 deuses. Então, olha, eu vou parar por aqui, porque já ficou meio longo aqui o meu texto, né? Mais de 18 minutos. Eu queria fazer um texto de 10 minutos, né? Mas não tem como, é um tema muito palpitante. Então, olha, pessoal, o irmão Francisco foi muito bem no debate, foi cortado todas as vezes que estava raciocinando, né? Ou pelo menos na maioria das vezes foi cortado, e foi para debater com um, debateu com 2, mas a verdade sempre aparece, né? E hoje tem a internet para mostrar o outro lado. Um bom dia a todos, que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo. Assim diz Jeová, Rei de Israel e seu Redentor. Quem é o Redentor? O Pai ou o Filho? O Filho. Ok. Então, o Filho é Jeová, conforme Isaías capítulo 44, versículo 6. Ok? O Senhor dos Exércitos. De novo aparece Jeová. Jeová Deus. Eu sou o primeiro e o último. O Filho é o primeiro e o último. E fora de mim não há Deus. Isaías capítulo 44, versículo 6. Eu sou o Senhor, Jeová, Rei de Israel e Redentor. A palavra Goel, do hebraico, aparece aqui. O Senhor disse que Redentor é o Filho. Vírgula, continua o texto. Jeová dos Exércitos. O Filho, Jeová dos Exércitos. Primeiro e último. Sou o primeiro e sou o último. Fora de mim não existe outro Deus. Você concorda? Fora de Jeová, não. Né? Então, e fora desse que é Redentor. Porque esse aqui é o Redentor. Você acabou de dizer que é o Filho. Sim, mas vamos voltar naquela mesma questão. Filho, é difícil, Deus igual ao Pai.
Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje, quando eu abri meu celular de manhã, umas 6 e pouco, eu vi aqui um corte de um debate que teve entre o irmão Francisco e o pastor César Cavalcante. Eu sou sincero, não assisti ainda por completo o vídeo, mas pelo que já ouvi alguns falarem, que muita gente mandou para mim o debate, o pastor César foi muito infeliz nas suas asserções. E aí, nesse corte que um rapaz chamado Josué, ele é evangélico, não sei de que religião ele é, mas parece-me que é da Assembleia de Deus, pelo que me parece. Ele me enviou isso aqui 5h10 da manhã. E eu queria dar algumas respostas aqui. Eu vou mandar depois para vocês, tanto o corte do debate que ele mandou, como esse áudio que estou fazendo. Bem, aqui, como estamos vendo, como vamos ver, vocês vão ver, o pastor César Cavalcante, ele usa a falácia da falsa dicotomia. Ele pega, por exemplo, Isaías 44, onde ali Jeová está falando com os deuses das nações, imagens entalhadas e os ídolos que as nações faziam, e ele fala, né, que ele é o único Deus, é o único Redentor, e aí ele faz a falsa dicotomia. Então, Jeová é Redentor? É. Jesus é Redentor? É. Então, Jesus é Jeová. E vai por aí afora, né? Aí, fora de mim não há Deus, então se fora de Jeová não há Deus e Jesus é Deus, então é chamada falsa dicotomia. Ou é preto, ou é branco, ou é isto, ou é aquilo. Mas como a mentira tem perna curta, vamos fazer aqui alguns comentários. Eu não sei o que o irmão Francisco respondeu, porque não vi essa parte ainda. Mas eu vou falar aquilo que eu falaria se eu estivesse ali. Embora o irmão Francisco é muito mais capacitado do que eu. Mas eu vou falar o que eu falaria se eu estivesse ali. Bem, como ele mesmo colocou, né? Fora de mim não há Deus. Mas em harmonia com Jeová, será que Jeová não pode levantar pessoas e colocá-los como Deus? Por exemplo, se você pegar aqui Êxodo 4:16, aqui Jeová falando para Moisés, diz assim, o 4:16, ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele será por boca, e tu lhe serás por Deus. E aí o 31 fala que quando Moisés fazia os sinais, o povo acreditava e diziam que Jeová estava visitando ali o país. Mas quem estava ali é um representante de Jeová. Mas nota que diz que Jeová colocou Moisés por Deus. Então Moisés representou a Deus ali, ele estava ali como se Jeová estivesse ali. O 4:16 de Êxodo confirma isso. Vocês podem até ler. O 7:1 de Êxodo também fala a mesma coisa. Quando diz que... Então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Então, fora de Jeová não há Deus, mas Jeová pode levantar alguém e colocá-lo como Deus. Qual o problema? Qual o problema disso? Só que o cidadão lá usou a falácia da falsa dicotomia, não, tá vendo? Aqui vai tentando direcionar a pessoa para aquilo que ele quer ouvir. Mas muito fraco. Sinceramente, eu esperava desse cidadão que ele tivesse um pouquinho mais de conhecimento. Conhecimento exato ele não tem, porque senão ele seria testemunha de Jeová, obviamente. Mas esperava um pouco mais, né? Com todo o respeito que eu tenho por ele, pela pessoa dele. Mas não posso poupá-lo dos falsos argumentos que ele usou nesse debate, pelo que eu, embora não tenha assistido ainda, mas pelo que o pessoal tem comentado, alguma coisinha que eu vi já deu para ver que ele é complicado, hein? Muito complicado. Para quem já conversou com Natanael Rinaldi, Ezequias Soares e outros baluartes da cristandade, pessoas que realmente conhecem, então quando você vê um cidadão desse que está se emergindo agora, pelo jeito, né, como sendo também um expoente da cristandade, você vê que a coisa tá feia, hein? Então vamos lá. Ele cita também a questão do Redentor, né? Então que... Jesus, quem é o Redentor da humanidade? É Jesus. Então, aqui Jeová também é Redentor, então são o mesmo. Olha só, né? Que coisa linda, né? Só que ele se esquece que tudo está em harmonia com aquilo que está em Jeová. Fora de Jeová não há Redentor. Mas Jeová pode levantar Redentor. Por exemplo, quem é que foi o Redentor de Ruth? Aqui no capítulo 3 de Ruth, versículo 9, diz assim, olha. Disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva.
Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. A palavra remidor ou resgatador, conforme está em algumas traduções, pode ser traduzida também por redentor, como algumas traduções também trazem. Então, Boaz ali estava sendo o redentor de Ruth, em harmonia com a vontade de Jeová. Perceberam? E é interessante que redentor pode ser traduzido também por salvador. Por salvador. Tanto é que isso é verdade, que vamos agora para Atos 5, 31. 30 e 31. Então, aqui em Atos 5, 30 e 31, falando sobre Jesus, diz assim o 30. O Deus de dos nossos antepassados levantou dentre os mortos Jesus, a quem vocês mataram pendurando-o no madeiro. Olha o 31. Deus o enalteceu à sua direita como agente principal e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão dos pecados. Então diz que Deus levantou a Jesus e colocou ele como salvador, salvador da humanidade. Então Jesus é salvador da humanidade porque Deus o colocou nessa situação. A palavra salvador aqui poderia também ser traduzida por redentor, mas quem colocou Jesus nessa condição foi Deus. É interessante que se você pegar Juízes 3:9, você vai ver ali chamando Otoniel de Salvador. Mas quem colocou Otoniel para ser Salvador naquela ocasião específica foi Deus. Então Otoniel não era um verdadeiro Salvador ali? Claro que era, porque fora de Jeová não há Salvador, não há Redentor, mas em harmonia com a vontade dele, ele coloca pessoas também como Salvador. O Obadias 21 fala que subiriam salvadores. Subiriam salvadores. Gente, esse argumento que o pastor César Cavalcante usou é tão fraco, mas tão fraco, que olha, é impressionante. Eu estou decepcionado com a falta de conhecimento desse senhor. Dizem que ele citou até João 10:30, olha só o absurdo. Quis falar lá que em Apocalipse 1:8, o Todo-Poderoso olha a Jesus, desconsiderando todo o contexto. O problema desse pessoal é que eles não analisam o contexto, eles isolam o versículo e ali ficam lá fazendo a falsa dicotomia. Então, nota, é interessante que a palavra usada aqui para Jesus como Salvador da humanidade é sotera. A palavra usada ali na Septuaginta também para Otoniel é sotera também. É claro que são salvadores em níveis diferentes. Otoniel foi salvador por uma circunstância ali da nação de Israel. Jesus é o salvador da humanidade, o nosso salvador. O único Senhor pelo qual se chega ao único Deus que é Jeová. É só pegar lá 1 Coríntios 8, 6. Então, olha, é impressionante, impressionante. Aí ele pega e fala assim, né? Bom, quem é o primeiro e o último? Jeová não é o primeiro e o último? Jesus também é o primeiro e o último, então são o mesmo. É por aí, né? Então, se Jeová é o primeiro e o último, e Jesus também é o primeiro e o último, então é o mesmo. Vamos ver aqui, Apocalipse 1, vamos ver o versículo, deixa eu achar o versículo aqui. Achei aqui, versículo 17, diz assim, eu estou fazendo meias pressas, que eu estou cuidando da minha esposa e também de outras coisas aqui na casa. O 1,17 do Apocalipse diz assim, quando ouvi, caí como morto aos seus pés. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Olha o primeiro e o último aparecendo aqui. Eu sou o primeiro e o último. Olha o 18. Aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e da sepultura. Então daí, olha, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas agora vivo. Então, Jeová já esteve morto alguma vez? A Bíblia fala que Jeová não é homem, né? Jesus foi homem e esteve morto. Então, óbvio que Jesus, ele é um enviado por Jeová. Isso está claro. Trindade, pastor. Espero que o senhor ouça esse áudio. Espero que o senhor ouça esse áudio. Trindade é pagã. O senhor sabe disso. É diabólica, porque faz essas barbaridades na cabeça das pessoas e assassina. O senhor sabe que quem contrariava a Trindade no passado era queimado vivo, tanto pela Igreja Católica como também pelos protestantes. É o caso de João Calvino e Miguel Servetti. Então, meu amigo,
Melhora um pouquinho a sua habilidade como instrutor da Bíblia, viu? Eu não vi o debate, mas só de saber que foi o Francisco que esteve aí, o senhor deve ter levado uma aula. Agora, é claro, né? Foi na rádio que o senhor dirige e tudo mais aí, então o gado vai lá, não, olha, como eu vi um comentário, né? Oh, se fosse uma luta de boxe, o Francisco teria saído de lá nocauteado. Que interessante, né? Que interessante. Por esses argumentinhos, João 10:30, Apocalipse 1:8, porque aqui é o Todo-Poderoso é Jesus. Analisa o contexto, rapaz. Analisa o contexto. Você é pastor, você é um baluarte aí, é um esteio para os evangélicos, é um expoente. Você está ocupando o lugar daqueles antigos apologistas, né? O Ezequias ainda é vivo, creio eu. Deve ser vivo ainda. O Natanael, infelizmente, faleceu. E você está ocupando o espaço que esses homens ocuparam no passado. E já conversei com esses homens aí. Todo o respeito, né? Não vou citar aqui o que aconteceu, porque entre nós e eles existe uma verdade, e eles sabem qual foi a verdade daquela manhã que eles estiveram aqui em Sorocaba. Mas isso aí, né? Isso aí não tem. Ficou só, as fitas desapareceram, não tem fitas, então deixa para lá. Mas no seu caso, está gravado, está filmado. Filmado. Então eu espero que esse áudio, né? Infelizmente eu ia fazer um áudio de 4, 5 minutos, mas saiu 11 minutos porque vi que respondeu esses absurdos que ele colocou aí nesse 1 minuto e pouco, né? Espero que chegue nos seus ouvidos, viu? Tá bom? Espero que alguém mande esse áudio para o senhor. Um abraço, Jeová abençoe e proteja a todos. E lembrando, pastor César, isso aqui é um debate de ideias, viu? Nada contra a sua pessoa. Nada contra a sua pessoa. Então, não fique magoado porque, né, o senhor realmente deu umas pisadas feias aí. Ah, irmãos, em tempo ainda, né? Estou fazendo uma correria aqui, acabei esquecendo um detalhe que eu ia colocar. Normalmente o trinitarista, né, que adota essa doutrina pagã como norma para a sua fé, eles, como já falei, usam a falácia da falsa dicotomia, né? Se um termo se aplica a Jeová ali no chamado Velho Testamento, e esse termo também se aplica a Jesus no Novo, então é o mesmo. Jeová é o mesmo Jesus, e Jesus é o mesmo Jeová. Então tá aí. Só que tem um detalhe, no chamado Velho Testamento, lá em Ezequiel, Ezequiel é chamado várias vezes de filho do homem, filho do homem. Jesus no Novo Testamento é chamado também de filho do homem, filho do homem. Então Jesus é o mesmo Ezequiel, né? Partindo desse princípio, né? Dessa falácia da falsa dicotomia, ou é isso ou aquilo, então Jesus também e Ezequiel são a mesma pessoa, ou seja, né? São o mesmo, porque os dois são chamados de filho do homem. Um outro detalhe também que eu gostaria de citar aqui nessa questão de Deus, eu vou citar aqui o que diz, acho que Salmo 82:6. Deixa eu achar aqui. O Salmo 82:6, aqui deixa eu ver a Bíblia de Estudo Plenitude para Jovens, da nova tradução na linguagem de hoje. Traduziu assim, olha, eu disse, vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. Então tá aqui, olha. Os juízes sendo chamados de deuses. Eram deuses falsos quando eles julgavam para Jeová. O que vocês acham? Tá aí. Salmo 82:6. É interessante que Jesus citou essa passagem depois no capítulo 10, no mesmo capítulo lá que eu e o Pai somos um, e o cidadão falou que, né, pelo que eu não li ainda, não ouvi ainda, mas diz que ele citou João 10:30, né? Eu vou ver. Estou falando aquilo que alguns irmãos comentaram comigo. Aqui em João 10:34, Jesus disse o seguinte: ó, então Jesus afirmou: na lei de vocês está escrito que Deus disse, vocês são deuses. Se aplicando ao Salmo 82:6, lá para os juízes, né? Sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade. E sabemos que, de fato, Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. E aí ele fala, né? Agora eu falei que sou filho de Deus, vocês querem me apedrejar, né? O versículo 36 continua, né? Vocês querem me apedrejar porque eu falei, né? O que eu disse que sou filho de Deus. Gente, é contexto. Contexto. O grande inimigo das doutrinas pagãs, como essa doutrina falsa, diabólica e assassina da Trindade, é o contexto. Ela dura segundos quando você analisa o contexto.
Ok? Eu fiz o vídeo, o áudio meio às pressas, então escapou esses detalhes aí, mas eu gostaria de acrescentar, tá bom? É um adendo que estou colocando aí.